que tem se afirmado com frequência que a arte antiga declinou nesses anos, e é certamente verdade que muitos segredos do melhor período perderam-se no torvelinho geral de guerras, invasões e revoltas. Mas vimos que essa perda de habilidade não constitui a história toda. O ponto fundamental é que os artistas desse período já não estavam satisfeitos com o mero virtuosismo do período helenístico e tentavam agora obter novos efeitos. Olá! No vídeo de hoje, finalmente, então, vamos dar continuidade à história da arte do Gombrich e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os capítulos 5 e 6, que ele vai entrar agora na parte romana. Não só romana, o capítulo 5 se chama Conquistadores do Mundo, romanos, budistas, judeus e cristãos, século 1 a 4 depois de Cristo. Então aqui ele vai começar nos lembrando que a grande maioria dos artistas que trabalhavam em Roma eram gregos, até porque a coisa não dá assim da noite pro dia, né? Uma transição. E os romanos adoravam colecionar arte grega. E tanto é que a gente já viu no vídeo passado, né, a influência da arte helenística em Pompeia. Os romanos estavam super acostumados também com essa arte, eles gostavam bastante da pintura e tudo mais. Mas aos pouquinhos as coisas vão mudando. E a partir do momento que o Império Romano começa a dominar, tem algumas mudanças bastante significativas, principalmente na arquitetura, por conta da engenharia civil, que aqui em Roma vai se desenvolver bastante, principalmente com a questão dos arcos, que era algo já conhecido, mas que assim não é tão simples de fazer com a perfeição que os romanos fizeram. Então, com os arcos, a arquitetura vai mudar bastante, e não só a arquitetura das edificações, como o Coliseu, por exemplo, mas também, por exemplo, os aquedutos, que eram extremamente importantes para fazer todo o sistema de água ali para cidades. Então, aqui ele vai começar trazendo já como exemplo de uma construção romana muito significativa, o Coliseu. E a gente consegue enxergar essa diferença da arquitetura grega para a romana através do Coliseu, porque já muda bastante, principalmente por conta dos arcos. Mas a arte grega não foi descartada. Tanto é que em cada andar do Coliseu, entre os arcos tem as colunas, e cada coluna, no primeiro andar é a jônica, no segundo é a dórica e no terceiro e no quarto é a coríntia. E dentro desses arcos também possuíam estátuas que se perdeu, né, com o tempo. Então a influência grega nunca vai deixar de existir na arte romana, mas claro que com o passar do tempo eles vão transformando a arte aos novos costumes. E também com essa questão do arco surge uma nova edificação bem importante aqui no Império Romano, né? O Império de conquistas, de guerras, que é o Arco do Triunfo, que é para mostrar, né, todo o triunfo do imperador, do general que lutou em alguma batalha, e quando eles voltam vencedores, vem aí um Arco do Triunfo. Está espalhado em todo o Império. E aí eu vou ler um trechinho sobre o que ele fala sobre os arcos, do quanto isso foi importante na engenharia romana e a influência que isso teve nesse período. A mais importante característica da arquitetura romana é, porém, o uso de arcos. Essa invenção teve reduzida ou nenhuma importância nas edificações gregas, embora possivelmente não fosse desconhecida dos arquitetos gregos. Construir um arco com pedras separadas em forma de cunha é uma dificílima façanha de engenharia. Uma vez dominada essa arte, o construtor pode utilizá-la para projetos cada vez mais ousados. Pode multiplicar os pilares de uma ponte ou de um aqueduto, ou até fazer uso desse recurso para construir um teto abobadado, que é outra coisa muito importante aqui na arquitetura do Império Romano, que daí ele vai citar uma das minhas obras favoritas, que inclusive merece um vídeo exclusivo aqui só falando sobre essa edificação, que é o Panteão. O Panteão, para mim, é um dos mais maravilhosos edifícios que eu já pude visitar e é impressionante. Mais impressionante ainda como é que ele foi feito naquela época, já daquele jeito. A primeira edificação feita foi destruída e eles reconstruíram novamente em 130 depois de Cristo. E é, assim, uma edificação incrível que está lá intacta e de pé até hoje, que o mais comum que a gente ouve sobre ele é que ele foi criado como um templo pagão, né, de vários deuses. Eu estava lendo a respeito sobre isso recentemente e há controvérsias, mas aí a gente deixa para um outro vídeo. Então, depois que veio o cristianismo, ele se tornou um templo cristão, e aí então esse é um dos motivos também que facilita dele estar lá de pé até hoje. Logo após falar dessa questão da arquitetura, porque é realmente muito importante aqui no Império Romano essa diferença de arquitetura do que estava sendo construído até então,
ele vai falar pra gente sobre as estátuas, que aquele período helenístico da idealização da beleza, né, vai ficar lá pra trás, porque aqui a idealização da beleza não é o que realmente importa. O que realmente importa é a realidade, porque os imperadores não querem passar uma imagem de beleza perfeita, eles querem passar uma imagem de temor. Então, vai ser mudadas as características, e até aqui no Império Romano tem as máscaras mortuárias. Então, os rostos que a gente vê nas estátuas realmente é compatível com a realidade dos imperadores. Ele até vai dizer aqui que conhecemos Pompeu, Augusto, Tito ou Nero quase como se estivéssemos vendo seus rostos na tela. Não existe a menor sombra de adulação no busto de Vespasiano, nada que pudesse marcá-lo como um deus. Então eles tinham que ser visto como uma referência. Em seguida, ele traz a coluna de Trajano, que é outra obra muito impressionante, que a gente já viu em outros vídeos anteriores, né, em outros capítulos, que essa questão de montar partes da batalha, né, nas pedras, como é feito aqui na coluna de Trajano, já não é novidade, mas aqui, além de ser uma coluna, é gigantesco. Eu vou até deixar para vocês uma imagem de uma réplica da coluna dentro do museu, para vocês terem a noção da dimensão dessa coluna, porque quando a gente vê lá no local onde ele está, é tudo tão colosso, é tudo tão gigantesco, a gente sabe que aquilo é gigante, mas às vezes a gente pode até perder um pouquinho da percepção da escala. Então, quando eu vi essa coluna lá no museu, não me lembro qual foi o museu exatamente, mas eu vou procurar a foto e botar aqui pra vocês. Eu acho que foi no Victoria and Albert, mas eu vou botar aqui pra vocês terem uma noção da monumentalidade que é isso aqui e do detalhe que é. Então, assim, foi um trabalho muito minucioso para fazer essa coluna. E ela então vai relatar a batalha, guerras e vitórias na Dácia. Então, novamente, essa questão das campanhas militares muito forte aqui na arquitetura romana. Agora ele vai entrar em outros povos também, porque a gente não tá falando só de Roma, a gente tá falando dos conquistadores do mundo. Também essa questão de narrar uma história. Tem o Gautama deixando sua casa, do século II depois de Cristo, uma obra indiana, do modo romano que a gente acabou de ver, que glorifica o seu herói. E aqui ele está contando a história do príncipe Gautama, que está, então, deixando o palácio onde ele morava, e tinha que ser em silêncio, que se alguém descobrisse que ele estava fugindo, não ia deixar com que ele saísse. Então, ali na representação, até a gente vê dois deuses segurando as patas dos cavalos para não fazer barulho. E, então, ele vai em busca dessa peregrinação até se tornar o Buda. Depois temos uma representação judaica de Moisés tirando água da pedra, de 245 a 56 depois de Cristo. Então aqui é uma imagem de uma sinagoga que conta a história de Moisés tirando água da pedra para distribuir para as 12 tribos de Israel. Essa questão religiosa tem-se muito cuidado de não ter a idolatria. Então a representação é totalmente diferente, ela é apenas para contar uma história, porque lembrando, a arte é uma linguagem mais universal do que a própria língua, porque a língua, cada país tem o seu, tem a sua cultura, o seu jeito de falar, e os desenhos qualquer povo consegue interpretar. Então, antes de ser vista como idolatria, a gente tem que lembrar que é uma linguagem universal e que nessa época as pessoas não liam, muito menos tinham livros, era uma coisa muito para poucos. Então, ter acesso a um livro, a Bíblia, que contava, né, o Antigo Testamento, não era possível. Então, as imagens vão contar para elas essas histórias. Depois ele vai nos trazer a imagem do que seria a representação do primeiro Cristo. Aqui a gente já vê uma influência bem grega. Tá ainda com esse rosto mais juvenil, um Cristo jovem, e pisando ali no Senhor dos Mundos, que seria representando então o paganismo. O Cristo vem e acaba com tudo isso. E acompanhado com ele ao seu redor está São Paulo e São Pedro, exibindo bem a aparência dos filósofos. Depois temos os 3 homens na fornalha ardente, do século III depois de Cristo, que de novo, igual aquela representação judaica que a gente viu, aqui o intuito é só informar. Não há profundidade, não há nada em excedente de detalhes, porque aqui é só para ilustrar o que estava acontecendo e deixar a história registrada em imagens.
Aí uma coisa bem importante que eu quero até quero encerrar esse capítulo com mais uma citação dele, é que tem se afirmado com frequência que a arte antiga declinou nesses anos, e é certamente verdade que muitos segredos do melhor período perderam-se no torvelinho geral de guerras, invasões e revoltas. Mas vimos que essa perda de habilidade não constitui a história toda. O ponto fundamental é que os artistas desse período já não estavam satisfeitos com o mero virtuosismo do período helenístico e tentavam agora obter novos efeitos. Pois bem, aqui as coisas mudam, são outros princípios, outras características que precisam ser mostradas. Então, a arte vai sofrer toda essa mudança. Não tem jeito. A arte, a arquitetura, elas sempre vão mostrar aquilo que acontece no período. E também, falando em engenharia romana, devemos lembrar daquela famosa frase que todos os caminhos levam a Roma, porque as estradas do Império Romano todas estavam em Roma. E a engenharia civil dessa época realmente foi muito desenvolvida e chegou a um nível que até hoje as estradas estão lá intactas. A gente tem os exemplos de Pompeia, do próprio Fórum Romano, elas estão lá, faça chuva, faça sol, elas continuam lá nos mostrando o quanto a engenharia da época era impressionante. Aqui encerramos o capítulo 5 e vamos para o capítulo 6, que é bifurcação de caminhos. Roma e Bizâncio, século 5 a 13. Então, aqui em 311 d.C., Constantino já reconhece a igreja cristã e as coisas vão mudar bastante. Então, vai haver toda uma transformação na arte aqui, porque a religião passa a ter um papel extremamente importante. Então, novamente, a arte vai ser afetada. Uma das coisas que vai acontecer agora é onde que vai ser feita a reunião desses cristãos, né, para fazer as missas e as suas celebrações. Já existiam edificações que eram usadas para reuniões, para audiências públicas, para tribunais, que se chamavam basílicas. E até hoje, então, ficou o nome basílica emprestado. E as características da basílica que tem-se até hoje vêm já dessa época desses edifícios. Eles consistiam principalmente em vastos salões elípticos, em compartimentos mais estreitos e mais baixos, ao longo das laterais mais espaçosas, divididos do corpo central por colunatas. Na extremidade oposta à entrada, havia frequentemente espaço para um estrado semicircular, ou ábside, onde o presidente da Assembleia ou o juiz podia sentar-se. A mãe do imperador Constantino erigiu uma dessas basílicas para servir de igreja e por isso o termo foi instituído e oficializado para as igrejas desse tipo. Então, nomes como nave, coro, é tudo já dessa época, dessas edificações que se manteram. Aí ele vai começar a mostrar as basílicas e como não podia ser representado com estátuas, a arte tem que passar por um desafio. Como é que eles vão mostrar, né? Como é que eles vão representar essas artes cristãs sem que tivesse esse problema pagão que vem lá da Grécia, que tinha as estátuas dos deuses que eles veneravam e tudo mais. Então aqui as estátuas estão banidas. Porém, a pintura não, porque a pintura continua sendo uma linguagem universal mais fácil de passar a mensagem para todas as pessoas. Então, meio que já começa aquela discussão, né? Pode imagens, não pode imagens, mas essa questão ainda vai ser mais aprofundada um pouco mais para frente. Aqui ainda temos essa questão de que é preciso utilizar essa linguagem para as pessoas entenderem o que está sendo representado ali naquele edifício. E ele vai nos trazer como exemplo uma dessas obras artísticas, o Milagre dos Pães e dos Peixes, de 520 d.C., que ele até cita que um artista helenístico teria aproveitado a oportunidade para retratar a imensa multidão numa cena alegre e espetacular, né? Que ele se alimentou 5.000 pessoas através de 5 pães e 2 peixes. Então aqui, apesar de parecer um pouco rudimentar essa imagem, um pouco mais estática e tudo mais, exigiu muito do artista. A gente consegue ver que ele domina as técnicas, mas ele tem que se adequar à necessidade da arte do momento. Então, a gente vê que ele tem o domínio ali da sombra, ele usa o verde mais escuro para representar a sombra dos elementos que estão ali.
A gente vê o escorço no pé deles. Então, né, só para reforçar, apesar dessa simplicidade, o artista quis manter a simplicidade para passar de novo a mensagem. E aqui, Constantinopla já existia, né, a capital é Bizâncio, e vai acontecer a ruptura entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, essa de bifurcação dos caminhos entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. Constantinopla e Bizâncio romperam com a liderança do Papa Latino, mas ainda assim em Bizâncio tinha quem recusasse completamente qualquer tipo de imagem e tinha aqueles que achavam as imagens didáticas. E aqui temos uma representação de uma dessas imagens do Império Bizantino, que é a Nossa Senhora entronizada com o menino de 1280. E por incrível que pareça, ele acaba dizendo que essa imagem ajudou a preservar a arte grega, porque a maneira como as pregas do manto se desdobram em torno do corpo e irradiam em volta dos cotovelos e joelhos, o modo... Ei, meu amor! O modo de modelar a face e as mãos acentuando as sombras e até mesmo a amplidão circular do próprio trono da Virgem teriam sido impossíveis sem as conquistas das pinturas gregas e helenísticas. Então tudo é uma evolução, né? Aquilo que já foi aprendido no passado não deixa de ser utilizado, talvez de uma outra forma no futuro. E para finalizar, trago para vocês Cristo como Soberano do Universo, a Virgem e Menino e Santos de 1190. É um mosaico da Catedral de Monreale, na Sicília. E aqui a gente vê como, mesmo com as restrições, vindo da arte helenística até a arte cristã, apesar das diferenças que tem, a arte cristã não deixa a desejar. Olha que coisa mais magnífica, muito lindo, continua sendo de encher os olhos. E ele fala que imagens como essas, olhando-nos do alto de refulgentes paredes douradas, pareciam ser símbolos tão perfeitos da verdade sagrada que nem havia necessidade, aparentemente, de nos desviarmos delas. E encerramos o capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!